Amém, irmãos? Hoje eu quero falar sobre os móveis de Tobias. Não vim fazer propaganda da Casas Bahia, não vim fazer propaganda de nenhum marceneiro, nem... Eu sei que tem irmãos que trabalham com isso, mas essa pregação meu irmão compartilhou em São Paulo, lá em Brasília eu estava, eu achei bem bacana, eu queria compartilhar com vocês. E vamos lá, em Neemias capítulo 2, vamos aprender, vai gravando esse nome, Tobias. Irmãos, é muito importante que estudemos o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele é um espelho da nossa vida espiritual, ele é um espelho físico. O povo de Israel passou por tantas situações, e quando você olha o que eles passaram, e você olha para a sua vida, você vai ver que há muitas semelhanças, que nós podemos aprender demais com o Antigo Testamento. E eu quero falar sobre Neemias. Vamos lá no capítulo 2, versículo 17 ao 20. Adoraria ler toda a história, explicar todos os mínimos detalhes, mas não dá tempo. Mas se você realmente quer conhecer mais, dá uma olhadinha, tira essa semana para conhecer coisas novas, profundas. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai te orientar em muitos aspectos e vai ajudar no seu crescimento espiritual. E se você nunca teve uma excelente oportunidade para ler a palavra de Deus, Neemias capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas o que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Bom, eu estava pensando sobre o livro de Neemias e a história. Neemias ele volta para Jerusalém, que tinha passado pela destruição total. E se você ler antes, você vê que antes dele se preparar para ir para Jerusalém, ele teve uma boa conversa com o rei. Eu não vou explicar todos os detalhes, mas o que a Bíblia fala que foi uma conversa milagrosa, que Deus foi extremamente bom, mudando o coração do rei, e o rei, além de permitir que ele saísse, também deu material para reconstrução. E é tão legal quando você tem uma história inspiradora sobre sua experiência com Deus, como ela tem capacidade de animar outras pessoas, não? Eu comentei aqui sobre minha família, né, que minha irmã se tornou cristã depois de 22 anos. Olha, eu nunca vi tanto Facebook na minha vida. Todo mundo me agradecendo. Até minha irmã falou, nossa, foi especial mesmo, né? Porque um acaba conectando com o outro. Então as histórias, a nossa convivência com Deus, nosso caminhar com Deus, Ele nos anima e nós precisamos disso, né? Porque quem não gosta de ser animado com uma boa história, verdadeira, real? Ainda mais se é você que está falando essa história. Eu tenho certeza que Deus tem essas histórias para cada um aqui. Talvez você tenha uma ótima história para compartilhar sobre o que Deus tem feito com você. Talvez você ainda não tenha, mas tenha certeza que Deus sim tem uma boa história para encorajar a sua vida. Você vai ver, né? Somos muito jovens ainda e Deus tem muito o que fazer em nossos corações. Mas é incrível ver Neemias se interessando pela muralha. Se você vai ver, ele tinha um bom emprego, né? Ele estava numa boa situação, mas ele se interessou pelas raízes. Ele foi lá em Jerusalém e viu a muralha
destruída. Irmãos, e a nossa vida com Deus é assim. Nós, quando nos tornamos cristãos, construímos uma muralha. E essa não é uma muralha ruim. Antes sim tínhamos uma muralha que nos separava de Deus. Essa não, é uma muralha para nos separar do mundo, né? Para nos proteger, para dizer que somos um povo especial para Deus. E talvez você nem tenha essa muralha, você nem saiba do que eu estou falando. Talvez você ache, poxa, eles acham que são os únicos, né? Que Deus só olha para eles. Isso não é verdade. Mas tenha certeza que aquele que tem uma relação com Deus é separado, é protegido, está debaixo da graça de Deus, por causa do que Cristo fez por nós. Mas então você anda na vida cristã, você se tornou um cristão talvez, e você construiu valores no seu coração, são as muralhas. E aí, pode ser que alguma parte dessa muralha esteja destruída, queimada com brechas. E é isso que eu quero falar hoje para vocês. Mas o incrível é que Neemias decide então com o povo reconstruir, e as pessoas falaram: esse é um bom projeto. Reconstruir a nossa vida é um bom projeto, não? Você tomar decisões que vão mudar o seu destino é um bom projeto. Você olhar para a sua vida e falar: isso não está legal, isso não é de acordo, eu me sinto vazio por causa dessas coisas. É tempo de reconstruir. Quantos relacionamentos talvez você tenha destruído até hoje? Quantas coisas tem no seu coração que você precisa dar um rumo certo? Quantos pensamentos, quantas coisas ruins você precisa mudar e reconstruir na sua vida? Mas quando alguém decide reconstruir algo espiritual, principalmente, quando você decide reconstruir os relacionamentos, quando você decide: olha, eu vou largar a vida de pecado que eu tenho, a vida de uma pessoa descompromissada, e eu vou me envolver com Deus. Eu quero mudanças, eu quero uma vida nova, eu quero conhecer Jesus nessa profundidade. É inocência nossa achar que essas decisões não vai ter oposição. E lá no capítulo 4, versículo de 1 a 4, vamos lá. E o tema é até esse: oposição à reconstrução. Já no capítulo 2 a gente viu que algumas pessoas não gostaram. E no capítulo 4 diz, no versículo 1: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus companheiros e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Então olha só o que os inimigos de Israel estavam falando. Os inimigos dos judeus. Eles estavam lá com um ótimo projeto, só que é muito trabalho. E quando você pensa, quando eu falo: olha, puxa, você tem que restaurar a sua vida, a sua muralha. E quando você olha nas coisas que você precisa mudar, elas são grandes. Quando eu olho nas coisas que eu preciso mudar, elas são grandes, são difíceis. E você sente medo, não? E você mede a dificuldade. E para ajudar tem aqueles que dizem: você não pode, você não vai conseguir. Quantas vezes na minha juventude eu escutei: você não pode ser puro, isso não existe pureza nos relacionamentos, você não vai aguentar. Quantas vezes, sendo verdadeiro, as pessoas riam e falavam: não existe quem não minta. Aquela mentirinha boa que você tem que usar de vez em quando para escapar de uma ou de outra situação. O mundo está cheio de pessoas falando que você não pode. Você não pode mudar o seu casamento. O seu casamento está fadado ao divórcio. Desista, separa, acaba com isso. Ou talvez o mundo está falando: olha, você já perdeu seu filho e a sua filha. Não dá mais, não existe saída. Talvez você também queira buscar a Deus e o mundo fale: olha, a religião está morta. Não, você não vai encontrar a Deus.
A Bíblia já não dá para ser aplicada nos tempos de hoje. Quantas mentiras e quanta oposição você vai encontrar quando você decide agradar a Deus, quando você decide reconstruir. Não é fácil. No versículo 6, lá do capítulo 4, ele diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, guarda esse nome aí, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles, vamos matá-los, acabar com o trabalho deles. Imagina você querer mudar nesse ambiente. Difícil. Primeira coisa, irmãos, que eu queria encorajá-los: qualquer reconstrução, ela exige esforço. Como eu falei, talvez você queira reconstruir relacionamentos, família, sua relação com Deus, eu não sei. Talvez você queira se libertar de vícios, da mentira, da imoralidade, do egoísmo. Talvez você tenha uma batalha incrível e grande na sua casa. Eu não sei, mas eu só sei que sem esforço você não vai conseguir. É preciso esforço. Igual nós vimos aqui no teatro, não adianta você achar que, pronto, Cristo morreu por mim na cruz, eu não vou fazer mais nada. Vou ter minha vida superficial e por algum milagre as coisas vão mudar lá na frente. Se nós não tomamos decisões, as coisas não vão mudar automaticamente. E Neemias chama o povo e eles se animam, e a opressão vem ainda com mais força. Quantas vezes você não tomou decisões? Você fez tudo direitinho. O povo aqui estava empenhado, e você fez tudo certinho, e aí parecia que você não vai conseguir, a coisa parece que continua complicada. Chegou um momento que os trabalhadores falaram: olha, nós não temos, por nós mesmos não vai dar, nós não temos mais forças. Quem aqui já não se sentiu assim? Eu não tenho mais força. E os inimigos falando: olha, quando você menos perceber, eu vou estar aí dentro, te matando. E esse é o principal diálogo de Satanás com as nossas mentes. Eu vou entrar e vou destruir você. Você não vai conseguir. O trabalho é muito duro, vai exigir muita oração, vai exigir muito jejum. Você é fraco, você não consegue. E infelizmente, irmãos, alguns de nós acabam dando ouvidos a isso. Acaba realmente achando: eu sou fraco, eu não posso. E não dá aqueles passos cruciais para vencer o mal no coração. Onde nós nem jejuamos mais. Quando nós oramos orações tão curtinhas, tão superficiais, que não movem nada em nossos corações. Onde nós lemos tão pouco a Bíblia, ao ponto de que ela não trabalhe, de que ela não mova o nosso interior. Quando nós estamos dando ouvidos que não podemos mais, que perdemos. Quando nós desistimos de brilhar, porque o que a Bíblia fala é que um cristão precisa brilhar. Ele é luz, ele está lá para mostrar o significado da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Nós não estamos nesse mundo para mostrar a teoria, o que é ser um cristão na teoria.
Nós estamos para brilhar e muitos de nós já desistimos. Porque o inimigo vem falando, olha, você não pode. Quais são as brechas da sua muralha? Eu estava pensando, esses dias eu estava... Tinha um canal fechado, né? E era... Acho que era Rede... Eu não sei, não sei. Eu sei que ele passa programas antigos da Rede Globo. E aí eu vi lá o TV Pirata. Viva, né? Quem já assistiu o TV Pirata? Não é pegadinha, não. Pode levantar a mão. A geração mais experiente, né? Então, eu lembro que quando eu assistia aquilo eu achava o máximo. Puxa, era super engraçado. Eu deleitava, eu chegava em casa louco para ver o TV Pirata. Barbosa, né? E aí, irmãos, um dia eu tô lá e falo, Nick, eu vi isso aqui. Quando eu comecei a assistir, eu não aguentei ficar 10 segundos, é sério. De tanta imoralidade, de tanta palavra de duplo sentido, né? Aquilo era um ambiente, eu nem quero que você veja, mas era um ambiente ruim, falando de besteira a todo momento. Sabe o que eu pensei? Antes eu nem muralha tinha. E eu me deleitava nisso. Não havia um filtro, não havia uma consciência espiritual. Aceitava aquilo como algo bom, engraçado, que eu queria ver. Sem zelo por nada. E incrível, depois você se torna um cristão, você começa a entender o mundo espiritual. E aquilo doía os ouvidos. E o Nicolas falou, você assistia isso? Eu falei, assistia, né? Mas acabou, já mudei, isso não presta. Eu fiquei assustado de ver o que eu tragava. E irmãos, é a mesma coisa. Não pense que antigamente a televisão era mais mansinha. É a mesma porcaria, o mesmo lixo. Tudo em volta das mesmas coisas. E eu pensei, olha, como é ruim você andar neste mundo e nem construir nada espiritualmente. Uma pessoa nascer, crescer, morrer, sem construir valores espirituais. Dê graças a Deus que você é um cristão. Dê graças a Deus que você tem uma muralha para tampar as brechas. Então, dá uma olhada. Irmãos, isso aqui é um chamado para que você olhe a sua muralha. Onde Satanás está entrando? Quais são os pontos fracos da minha vida cristã? Onde o diabo tem acesso? E olha para sua família, olha para o seu coração, olha para sua mente. E lute, e olhe, reconstrua e tape as brechas. Porque se ele não entrar pelo portão principal, ele vai entrar pelas brechas. Nós somos como esses trabalhadores, nós não temos condição. Ninguém aqui consegue vencer o mal, a não ser por Cristo, a não ser pela palavra dele, a não ser pela oração, pelo jejum, a não ser pelo contato com os irmãos. Sozinho estamos perdidos. Jerusalém foi derrotada porque Deus a deixou, porque eles decidiram amar esse mundo. As pedras foram queimadas. Irmãos, qual é a sua brecha? Talvez seja a internet, que eu tenho falado muito. Jovem, qual é a sua brecha? Facebook? Às vezes eu olho alguns Facebooks e alguns compartilham coisas, parece que não olham o que estão compartilhando. Eu já vi Facebook de alguns aqui com palavrões no meio, com cenas que não são legais, com fotos imorais. Eu falo, gente, o que é isso? Onde está o povo separado de Deus? Onde está a diferença para esse mundo? Às vezes eu escuto que alguns nem dormem porque ficam no Facebook. E aí vai ler a Bíblia, não aguenta. E aí vai ser um cristão dedicado como? Alguns querem ter relacionamentos sérios por Facebook. Isso não existe, isso não está na palavra de Deus. Isso não vai te ajudar a ser melhor, um cristão melhor. Pode se usar para ótimos relacionamentos, para compartilhar coisas legais, mas toma cuidado com o que você compartilha. Porque se você não está filtrando, é porque já passou. É porque já está se instalando no seu coração. Talvez a novela seja uma brecha para você. Está lá sentado com um pratão de comida assistindo novela, adorando as intrigas, a maldade,
Talvez seja. Achando que tudo é normal. E tantas coisas. A cobiça, o materialismo. Qual é a sua brecha? Onde a muralha ainda está aberta? Talvez seja raiva, discórdia, eu não sei. Mas você precisa fazer uma varredura, acompanhado muitas vezes, para que essa muralha seja fechada, para que essas brechas sejam fechadas. Lá no versículo 14, ele fala do capítulo 4, versículo 14: fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, e por suas mulheres, e por suas casas. Irmãos, não há luta mais digna e santa do que essa. Lutar por nossas famílias, lutar pelos nossos lares, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelos nossos jovens, pela nossa família, pelos irmãos, pela igreja. Lembre-se que o Senhor é forte, poderoso. Com Ele nós vamos vencer. Mas não ache que sem fazer nada, achando que tudo está bem, nós vamos vencer. Não desista. Eu morro de medo dessa batalha. Eu morro de medo de que meu filho não se torne um cristão. Eu tenho pânico de pensar que um dia ele pode decidir não buscar a Deus. Qual pai que não tem medo disso? Eu morro de medo que ele se enfie em drogas. Eu morro, é um pânico. E se eu for tentar controlar todas as variáveis, então eu tenho que saber todos os amigos que ele tem, eu tenho que procurar o melhor colégio, eu tenho que procurar melhores amizades. Se eu for tentar controlar tudo isso, eu não vou conseguir. A única chance que eu tenho é de colocar alguns valores espirituais na vida dele, e orar, e jejuar, e clamar a Deus, porque Deus tem misericórdia. E essa tem que ser a nossa batalha. A sua batalha não é ganhar mais dinheiro. Sua batalha real não é ter a casa própria e gastar toda a sua vida. E tomara que você tenha. Isso faz parte, mas não é a sua principal batalha. Irmãos, eu dou tudo que eu tenho, meu braço, minha vida, para que meu filho seja um cristão. Você não daria? Você não quer passar a eternidade e ver os seus entes queridos lá? Você não quer ter essa certeza da ressurreição? Quando alguém morra da sua família? Você não quer ter esse consolo verdadeiro? Mais do que dar um chute, a tomara que ele tenha ido para o céu, né? Puxa vida, Deus. Essa é a verdadeira batalha, nela que temos que gastar a nossa vida. Nessa muralha, para salvar as nossas famílias. E que as famílias sejam alcançadas, para que os jovens de fato amem a Deus de todo o coração, para que os velhos ainda tenham visões, sonhos com a vida espiritual, e não que sejamos aqui contando com a sorte. Tomara que, ojalá, se Deus quiser, e não temos um trabalho espiritual. Deus é grande, nós precisamos lembrar disso. Deus tem todo o poder. Essa é a luta que vale a pena lutar. Você tem lutado por isso? E olha o que Neemias fala no versículo 19: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós. Ali Deus lutará por nós. Não dá, irmãos, para cada um ficar no seu cantinho tentar salvar a sua pele. Eu vou tentar do meu jeito. Você tenta lá do seu jeito, você também. Era um trabalho coordenado. Nós vamos reconstruir essas áreas aqui, mas quando o bicho pegar, eu vou tocar uma trombeta e todo mundo junto. E Deus vai lutar por nós.
Ninguém consegue vencer sozinho. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos da igreja. A igreja não é lugar para você desenvolver uma tradição. É lugar para você criar família, relacionamentos. Eu já frequentei uma igreja e só ia lá para fazer o que eu achava que tinha que ser feito. Era uma tradição, não era uma família. Nós temos que ser família. Nós precisamos estar conectados. Porque uma hora o inimigo vai atacar do seu lado. E nós precisamos estar lá para te ajudar. E é importante que você tenha quem te ajudar. É super importante ter relacionamentos espirituais. Ter amigos que conhecem os nossos corações. Que entre, que fale. Se você é aquele que gosta só do tapinha nas costas, não dá, você não vai muito longe. Você precisa daquele irmão que fala a verdade, forte, com amor, que te encoraja, que te ama tanto e não quer ver a sua alma perdida. Quem são os seus relacionamentos fortes? Quem são aqueles que quando a trombeta tocar vai estar junto de você? Irmãos, alguns são tão resistentes aos relacionamentos. Tão resistentes, olha, talvez hoje sua vida seja maravilha. Talvez você seja solteiro. A única coisa que você tem que se preocupar é comer, dormir, né, e pagar umas continhas lá e tá. Eu sei que tem mais coisas, né, que isso. Mas e o dia que você casar e tiver um filho? Quem vão ser seus amigos? E o dia que você passar por uma fase tão difícil, quem são aqueles que vão te segurar? Eu lembro na minha vida que houve fases tão difíceis que eu já não dava conta. E aí a trombeta tocou e lá estavam os amigos para proteger. E Deus lutando. Olha, Deus trabalha onde há amizade sincera, verdadeira, onde há coragem, onde há amor. Não perca tempo, abra, baixa a guarda. Crie relacionamentos que vão ser para sempre. Eu tenho relacionamentos que duram para sempre. É muito bom, que te ama, que gosta de você, que se preocupa. Nós temos, olha, o tempo está acabando. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Então se abra para os relacionamentos verdadeiros. Porque um dia o bicho vai pegar. Junta. Não foge. Clama a Deus. E Ele lutará por você em primeiro. Quem são os seus amigos? Quem são aqueles que vão te apoiar no momento difícil? Neemias capítulo 13. Ah, mas o que tem a ver com os móveis de Tobias? Pregação doida é essa? Cadê os tal dos móveis? Neemias 13, versículo de 1 ao 9. A história depois de que eles reconstroem, Deus dá uma grande vitória, mas vamos lá, aqui no versículo 1. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasib tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi permissão e voltei para Jerusalém. Vamos lá no versículo 10. Versículo 7. E voltei para Jerusalém. Vou continuar, irmão. Senão não vai. Só um minutinho, chegou o tempo. Não vai dar tempo.
Fiquei sabendo, versículo 7, e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. E aí tem muita coisa que ele reforma e você vai ler depois. Mas olha só, você lembra de Tobias? Ele infernizou a vida dos israelitas. Ele de maneira nenhuma queria ver a muralha e o templo restaurado. Só que ele era um homem de muitos contatos. Você pode ler depois e você vai entender. E quando Neemias sai, o que ele descobre na sua volta? O que aconteceu nesse período? Tobias, por influência de parentesco, ele era um homem conhecido, ele conseguiu dentro do templo uma sala enorme. Se tirou todos os utensílios, a oferta cereal que era de Deus, e colocou o quê? Os móveis de Tobias. Você vai ver que quando Neemias volta, ele joga os móveis para fora e volta com os utensílios. Mas eu estive pensando, né? Como o diabo ele é astuto, quando ele não destrói, ele se infiltra. Ele entra com algumas coisinhas, com alguns valores, que não são os valores de Deus. E aí você começa a trocar, você tira o que é de Deus e coloca o que é do mundo. E sabe, irmãos, eu tenho certeza que tanto no meu coração como no seu, existem alguns móveis de Tobias. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17, que nós somos o templo de Deus. Amém? Então, você é o responsável por esse templo. Eliasibe, que era o responsável, o que ele fez? Ele abriu espaço para Tobias. E você é responsável pelo seu templo. E você tem que ver como está o seu templo, que móveis estão lá, que valores. Se você vai nessa escritura em 1 Coríntios 13, você vai ver que Deus é sério. Aquele que destrói o que é sagrado será destruído. Nós somos sagrados para Deus. Nós somos responsáveis por esse templo. O que há em nossos corações? Irmãos, é tempo de tirar tudo aquilo que não pertence a Deus de nossas vidas. De tirar os Tobias, os móveis. Não deixar que o diabo se infiltre. Sabe, ir para a palavra, não ir mais na nossa mente, achar que isso é ruim, que não, isso aqui é bom. Se render. Nós precisamos orar para que o Espírito seja como Neemias, entre no nosso templo e nos fale, isso aqui está errado. Você precisa de amigos para fazer isso. Você precisa de coragem para arrancar tudo aquilo que não vem de Deus. E para a gente terminar, em Tito capítulo 2. Olha, essa é uma história incrível. Tire tempo essa semana para lerem, para aprender, depois de Timóteo, para aprender mais. Essa é uma história que encoraja muito a nossa fé e também nos alerta. Em Tito capítulo 2, versículo 14 diz: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, o trabalho de Jesus é nos purificar, e Ele já o fez. Nós somos purificados. Nosso tempo está limpo. E só com Ele nós somos capazes de manter limpo o nosso tempo. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos olhar para dentro de nós e permitir que Deus faça o trabalho que Ele quer fazer, para que seu tempo brilhe, para que seja morada do Espírito. Não tenha restrição para Deus. Não viva com coisas ocultas em seu coração. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Arranque os móveis que Tobias tem colocado aí. Não são os utensílios que Deus vai usar no seu tempo. Seja aquele que vai ser usado por Deus de maneira gloriosa. Amém?